Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Estamos hoje em mais um episódio do nosso podcast Direito e Saúde. Hoje eu estou com um convidado mais do que especial. Ele já foi promotor de justiça, já foi prefeito da nossa capital, é marido da Ieda, é um empresário de sucesso e hoje está como pré-candidato ao governo do estado de Rondônia. Com vocês, Hildon Chaves. Hildon, é um prazer estar recebendo você aqui no podcast. Finalmente deu certo, né, homem? Finalmente deu certo. Deu, Sérgio. Mas olha, agora não é mais pré-candidato. Agora eu sou candidato a governador de Rondônia. Excelente. A nossa convenção foi agora há 3 dias, agora na última segunda-feira. E hoje nós somos... E você foi confirmado? Fomos confirmados e oficialmente candidato a governador do estado de Rondônia. Você com Cirone como vice, correto? Cirone Deiró como nosso vice. O Cirone, para quem não conhece, é uma das raríssimas unanimidades que eu tive a oportunidade de conhecer na vida. O Cirone vem da iniciativa privada, trabalhou por muitos e muitos anos no setor de bombas injetoras. Lá em Cacoal? Lá em Cacoal. Ele passou toda a infância e adolescência em Vilhena. Ele foi secretário de obras de Cacoal, foi vice-prefeito de Cacoal, presidente da Associação Comercial da cidade de Cacoal e está encerrando o seu 2º mandato como deputado estadual. O Cirone, no primeiro mandato, foi eleito com 9 mil e poucos votos e no 2º mandato, Sérgio, eu nunca vi uma progressão tão grande. Ele fez 9 mil no primeiro e... É o famoso estoura-urna. E 22 mil votos no 2º mandato. E hoje o Cirone está no projeto junto conosco e eu sei que o desafio é grande, mas ter o Cirone como companheiro de chapa me traz muita segurança e principalmente a possibilidade de ter uma pessoa que conhece do métier de uma gestão pública. Então isso é muito importante, ele traz essa bagagem e toda essa questão do parlamento. Então eu acredito que nós temos, graças a Deus, o melhor vice de todos os que estão se apresentando nesta eleição. Excelente, excelente. Hildon, para quem está nos acompanhando aí, eu já peço que deixe aquele joinha, aquela curtida na confiança, compartilhe esse vídeo e coloque os seus comentários, coloquem também as suas perguntas aqui para o nosso entrevistado, que é o Dr. Hildon Chaves. Hildon, já fui avisado aqui pela sua assessoria que temos pouco tempo. Você já tem outros compromissos aqui, a campanha certamente está agitadíssima e você não para. Mas eu queria falar um pouco sobre a sua ideia de se lançar como pré-candidato, né? Desde o início, eu acompanho um pouco da sua trajetória, desde a época que você era promotor da saúde, tivemos algumas reuniões, né? E hoje, por coincidência, eu sou o defensor público que atua na área da saúde, veja só, né? Poxa vida. Veja só, você, todos sabem, é um empresário de sucesso, um homem muito bem sucedido no ramo empresarial, né? Foi um servidor público que teve o seu currículo, a sua autoridade, e você, apesar de tudo isso, se lançou para servir no mundo político. Diante disso, eu fico com um questionamento, Hildon, que eu acho que deve ser o questionamento de muitos que estão nos assistindo. Será que não cansa, não, Hildon? Uma pergunta sincera. Porque, assim, todo mundo... Eu estou falando aqui o português claro, o senso comum.
Muita gente fala aí, às vezes, com maldade, Hildo. Ah, a pessoa está ali no mundo político por dinheiro, seja por conta do salário, seja por conta... Você é um homem que não precisa disso. Não precisa, né? E as dificuldades são muitas, né, Hildo? São muitas, né? Críticas, dificuldades, problemas. E eu vejo que você, não só você, mas a sua esposa também, que esteve aqui conosco no podcast, por sinal, uma querida, Hildo, uma querida. Como é que você coordena tudo isso dentro de você, Hildo? Olha, para responder a tua pergunta, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Eu cheguei aqui em Rondônia em 1992 para assumir o cargo de promotor de justiça. Eu tinha acabado de completar, Sérgio, 24 anos. Salvo engano, você foi o primeiro colocado, não foi? Ou foi um dos primeiros colocados? Eu fui o segundo colocado. Eu fui o segundo colocado por nota. Naquele ano, no ano seguinte mudou a regra. Eu fui o segundo colocado por nota, e foi o último ano em que a regra era diferente. Não tinha outros critérios para poder... Talvez idade, né? Idade, tempo de advocacia, etc. Sim. Eu não tinha nada. Então aí... Então porque era um jovem, né? Sim, era muito jovem. Eu estava com 24 anos. No ano seguinte passou a ser pela nota no concurso. Sim. Então aí eu acabei ficando acho que em penúltimo. Não, em último. Fiquei em último. Em oitavo, porque só tinha 8. Então não tinha como. Eu não tinha tempo de advocacia, eu não tinha tempo de serviço público, eu não tinha tempo de nada com relação a isso. No ano seguinte, se eu tivesse sido com a mesma nota no concurso seguinte, 2 anos depois, aí eu teria sido o segundo colocado. Sim. Mas assim, uma questão técnica, mas... Sim. Mas enfim. Então eu cheguei em Vilhena em 1992, Sérgio. Trabalhamos por quase um ano em Vilhena. De Vilhena fomos para Pimenta Bueno. Em Pimenta Bueno... Foi em Vilhena onde você conheceu? Não, acho que foi em Cacoal, né? Aí em Vilhena... Não, aí já em Pimenta Bueno. Pimenta Bueno era uma cidade bem menor naquela época. Eu acabei conhecendo a Ieda em Cacoal e começamos a namorar, e para resumir, entre namoro, noivado e casamento foram 11 meses. Você estava certo mesmo, né, homem? Você estava decidido, né? Estava. A Ieda realmente é uma pessoa extraordinária. Eu sempre digo, Sérgio, que a coisa mais fácil para mim é viver com a Ieda. É só fazer tudo o que a Ieda quer. Não tem erro. Não tem erro. Olha, é um sossego. Felipe, na edição depois você coloca uns coraçõezinhos aqui, porque você vê que é um homem apaixonado, é um homem... Não, mas sem brincadeira. Agora o recado para você, Ieda. Eu olhei aqui no olho desse homem, eu tô aqui pessoalmente, ele fala, o olho dele chega a brilho, Ieda. E já tem 32 anos, né? 32 anos. E a paixão se mantém, né, Hildo? Se mantém. Isso é bom, né, cara? Admiração. Nós somos parceiros. E a Ieda, que era dentista em Cacoal, mudou para Pimenta, que eu era promotor em Pimenta Bueno. E logo depois que nós nos casamos, Sérgio, eu sempre tive uma veia empresarial. E nós montamos um colégio de ensino fundamental e médio. Foi um sucesso. Eu digo sempre que Deus cuida dos inocentes. E deu tudo certo. Como o colégio ficava fechado à noite, ele funcionava manhã e tarde, nós começamos com 600 alunos no colégio, foi um sucesso realmente. Enfim, nossa, já começaram com 600? Começamos com 600 alunos. As pessoas lá em Pimenta falavam que eu tinha enlouquecido, que não ia ter espaço, etc. Mas foi um sucesso. 2 anos depois montamos a faculdade de Pimenta Bueno, a FAP. Então, para usar o espaço da noite que estava ocioso. Aí na sequência uma outra faculdade em Rolim de Moura, uma outra em Cáceres, no Mato Grosso, outra em Rio Branco, no Acre. Em 2011 compramos a Unigipa, em Ji-Paraná,
que era uma faculdade já existente. Sim. Em 3 anos, aumentamos em 37 vezes o faturamento, as receitas dessa unidade. Então, para resumir, nós chegamos a atender aproximadamente 15 mil alunos nos 3 estados, Rondônia, Mato Grosso e Acre. Empregávamos diretamente 1.300 colaboradores diretos nessa empresa, e a IEDA abandonou a odontologia e foi para dentro da operação. Sim. A sede inicialmente era Pimenta Bueno, mas depois nós trouxemos a sede para Porto Velho. Sérgio, em 2013 eu pedi exoneração do cargo de promotor de justiça. Há uma confusão, as pessoas acham que eu teria me aposentado. Não, eu não tinha idade ainda para aposentadoria. Eu pedi. Eu acho que ainda não tem hoje. Eu acho que talvez não, porque vive mudando essas regras, eu parei de acompanhar também. Então, Sérgio, eu peço exoneração no dia que eu completo 21 anos de carreira no MP. E vou... Para o pessoal entender, é como se uma pessoa que trabalha no CLT pedisse demissão. Ele pediu demissão. Por conta das empresas que estavam num momento muito crítico, porque elas estavam crescendo muito. Sim. Então, uma empresa crescendo muito pode ser um problema. Então, eu, em 2013, saio do MP e vou para dentro da empresa. Da gestão. Então, eu fico 13, 14, 15, 16, até 16, focado dentro da empresa. Fizemos as alterações necessárias, organizamos o que era possível, e nesse meio tempo eu recebo o convite para ser candidato a prefeito de Porto Velho. Eu nunca tinha tido nenhuma participação política, mas assumi, eu gostava da política, e o que me moveu naquele momento, Sérgio, porque assim, a reflexão é natural. Nós estávamos tranquilos, tudo certo na nossa vida, mas entrar na política. E nós entramos na política como uma forma de devolvermos para Rondônia todas as bênçãos que nós tivemos aqui em Rondônia. Um casamento de 32 anos, uma carreira empresarial muitíssimo bem sucedida, uma carreira como promotor, 2 filhos maravilhosos. A minha filha mais velha, a Beatriz, nasceu em Ariquemes, o Guilherme, o caçula, já nasceu em Porto Velho. Então muitas pessoas fazem ações sociais, sentem isso no coração. Então não existia nada mais importante naquele momento do que essa doação. E por falar em doação, na verdade, eu muito pouco falo sobre isso, mas o salário que nós recebíamos naquele momento, ele não fazia diferença, não faria nenhuma diferença na nossa vida. Então, eu e a Ieda resolvemos que eu ia doar o salário. E ela passou a fazer com esse salário, mudar a vida de muitas pessoas na nossa cidade de Porto Velho, na nossa capital. Então, a Ieda, empreendedora, que também então ela em algum momento ela pensou, não, só o salário é uma coisa, mas vamos fazer esse salário render. Então ela, com esse salário, fazia jantares e etc. Para angariar recursos. E de um salário ela fazia 5 salários, 6 salários. É o espírito empreendedor também. Então, assim, foi dessa maneira que nós acabamos entrando na política. No início, Sérgio, eu tinha certeza que nós não íamos
ter sucesso, porque não fazia sentido. Quando nós entramos nessa corrida, nós tínhamos aproximadamente, não, exatamente, 0,8 pontos percentuais, que seria um momento semelhante a esse agora. Então, naquele ano, em 2016, nesta época, no momento pós-convenção, nós tínhamos 0,1%, menos de 0,1%, 0,08% de intenção de votos. E a nossa ideia era ter uma boa votação. Mas intenção não elege ninguém, né? O que elege é urna, né? Pois é, mas a minha ideia, Sérgio, era uma boa votação para, a partir daí, tendo uma votação satisfatória, para que em 2018 buscar uma vaga de deputado estadual, deputado federal ou algo parecido. Só que o meu plano deu errado, eu ganhei a eleição, com a maior votação da história de Porto Velho até hoje. Então isso é uma... aí veio o segundo mandato, e hoje nós estamos aqui nesta condição. Ao longo deste tempo, durante a pandemia, nós recebemos uma oferta irrecusável da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, que é a segunda maior empresa de educação do Brasil. E nós vendemos toda esta operação para a Universidade Estácio de Sá, mas não vendemos os prédios. Os prédios são todos nossos e locados para a universidade, para essas cinco faculdades do grupo Estácio de Sá. Hoje, então, assim, nós saímos da operação, mas, de certa forma, nós ainda estamos na operação por conta dos prédios locados. Do vínculo imobiliário. O vínculo imobiliário. Então, Sérgio, hoje aí eu encerro o meu mandato de prefeito e aliás, eu tenho sempre dito que uma das coisas que mais me trazem satisfação é poder falar olhando no olho das pessoas que ao final da nossa gestão nem o prefeito Hildon, nos 2 mandatos, e nenhum dos nossos secretários respondem absolutamente nada. Nada de Polícia Civil, nem federal, nem Tribunal de Contas, nem coisa nenhuma. Absolutamente nada. Então isso é é minha obrigação. É minha obrigação. Não fiz mais do que minha obrigação. Mas, considerando a bandalheira da política no nosso país, a gente tem que ressaltar essa questão. E esse é mais ou menos o resumo da nossa história. E hoje ao encerramento, eu pulei uma parte, ao encerramento do nosso segundo mandato, um pouco antes, nós resolvemos entrar na pecuária, porque nós tínhamos uma proibição, uma multa pesadíssima. Nós ficamos obrigados, durante 5 anos, de não atuar em nenhum ramo de educação. Então isso era contratual. E aí eu entro na pecuária. Então hoje a minha atividade está ligada à pecuária. Mas como a pecuária não é uma coisa tão intensiva, não é tão complexa, e levando em consideração que hoje o nosso estado de Rondônia, esse estado maravilhoso, riquíssimo, extraordinário, ele hoje, por uma questão de gestão, ele está passando por algumas dificuldades. Nós sabemos, por exemplo, que hoje há um déficit, um desencaixe de aproximadamente 800 milhões na saúde. Então, e é por isso que hoje nós estamos colocando essa somatória de experiências
angariadas ao longo da nossa vida, Sérgio, mais uma vez colocando essa experiência à disposição da população do nosso estado. Então são os 21 anos como promotor de justiça, 25 anos como empresário do setor educacional, 2 mandatos inteiros, completos, à frente da nossa capital, que é o segundo maior orçamento do estado de Rondônia. Muitas vezes é importante a gente ressaltar as dificuldades e as complexidades do município de Porto Velho. Nós temos no município de Porto Velho várias complexidades a mais e você conhece todas elas. Então nós temos uma rede educacional de 45 mil alunos, isso é quase a população do município como Rubem de Moura, por exemplo, 45 mil alunos. Deixa eu só, Hildon, direcionar um pouquinho aqui o seu microfone. 45 mil alunos, escolas, 191 escolas a quase 400 quilômetros daqui de Porto Velho, escola e posto de saúde Porto Velho ele é um município que tem o barco. tamanho de um estado. É maior que Sergipe, maior que Alagoas, maior que o Estado de Israel. Enfim, o maior município de Rondônia é Porto Velho. Então essas dificuldades. E hoje, depois de administrar esta prefeitura, a prefeitura da nossa capital, eu me sinto absolutamente tranquilo e preparado para assumir a gestão do nosso governo estadual. Hildon, você mencionou aí 800 milhões de reais na área da saúde que você diria que teria um desencaixe. O que seria especificamente isso, Hildon? Falta de dinheiro. Em resumo. Está faltando, na sua visão, 800 milhões de reais. Na sua fala. Na minha não. Isso é fato. 800 milhões de reais estão faltando no orçamento da saúde. Para fechar o ano. Para fechar o ano. Então, assim, é preocupante? Mas o Estado é maravilhoso. O Estado tem todas as condições. O problema é a questão da gestão. Eu tenho dito, Sérgio. Uma coisa. Sérgio, para concluir o raciocínio. Sérgio, basicamente são 2 pilares: combate à corrupção e uma gestão efetiva. Sem combate à corrupção e sem uma gestão efetiva, as coisas não acontecem. Como eu disse no início, os prefeitos que me antecederam nos últimos 30 anos fizeram uma média de 40 quilômetros de asfalto por mandato, por exemplo. E a gente estava conversando aqui, você fez 800, né? 820, é a distância de Porto Velho a Comodoro, no Mato Grosso. Então, assim, e na nossa gestão não faltou dinheiro. Então, quando você se atenta a esses 2 pilares, combate à corrupção e uma gestão de qualidade, não falta dinheiro. Nós fizemos, não vou enumerar tudo que nós fizemos, que todos, principalmente quem é da capital, já conhece, mas avenidas... Mas fica à vontade, se quiser enumerar, fica à vontade. Não, é impossível. Não, tudo não, mas se quiser elencar alguma coisa, fica à vontade. O microfone é seu. Nova rodoviária de Porto Velho. Sim. Olha, uma rodoviária que nós entregamos em 1 ano e meio. O compromisso foi entregar em 1 ano e meio. São 9 mil metros quadrados, uma rodoviária que é a mais bonita do Brasil. Claro, ela não é a maior, mas é a mais bonita. Com climatização, só tem 3 ou 4 rodoviárias no Brasil. E uma delas é a nossa de Porto Velho. Lindíssima. Eu tenho dito sempre, por exemplo, Sérgio, o tal do euro que não saiu. O euro não saiu com ninguém. Eu sei que um dos principais focos seu aqui é saúde, mas ninguém deu conta. Do podcast. Direito de saúde. Olha,
ninguém fez o tal do euro. Aliás, esse nome euro, eu acho que está dando azar. Não é possível um negócio desse. Eu não sou supersticioso, mas nós, chegando ao governo, nós vamos entregar o novo João Paulo II. Não vai ser, esquece essa história de euro. Nós vamos entregar o novo João Paulo II em 2 anos e meio. Eu afirmo isso. Hoje, com a experiência que temos, eu afirmo está todo o estado de Rondônia que em 2 anos e meio ele estará pronto. Isso é uma promessa sua. Isso é um compromisso. Isso é um compromisso. Sérgio, não saiu o euro na última tentativa. Você sabe, não sei se você sabe, mas eu vou falar. Sérgio, era um BTS. Para quem não conhece, o BTS ou Build to Suit, enfim... É uma expressão inglesa, né? É uma isso, mas é um sistema onde um particular, uma empresa ou uma pessoa física, constrói um hospital, uma universidade, qualquer tipo de construção. O Fórum de Porto Velho, por exemplo, ali na Pinheiro Machado é um BTS. Então, assim, não precisa dinheiro ali. E eu avisei os setores do governo que não ia sair. Que com o consórcio escolhido, não ia sair o tal do hospital, o tal do euro. Isso aí... Eu expliquei, aí me perguntaram por quê. Isso aí é a experiência do Wildon empresário. Não, foi informação que eu recebi. Era um consórcio de 4 empresas, sendo que o líder já tinha sido preso 4 vezes. Sérgio, se fosse pelo menos 1 vez, 2, mas 4, não ia dar certo e não deu certo. Eu avisei que não ia dar certo, não deu certo, e eu vou fazer da mesma modalidade, sem esses picaretas, e vai ser entregue em 2 anos e meio. Eu lembrei de uma parte interessante e jocosa de uma fala sua. Eu acho que foi eu não sei se foi há 4 ou há 8 anos atrás, onde você, num debate, você falou da prisão 4 vezes, se fosse pelo menos uma só. Eu lembro que você, num debate, falou, você vai se lembrar disso, que você falou bem assim: eu conheço vagabundo. Um ladrão. Eu conheço um ladrão só de bater o olho nele. Não, eu conheço um ladrão com 2 minutos de conversa. Foi isso mesmo. E você não complementou: fui promotor de justiça por 22 anos e eu conheço o ladrão. Com 2 minutos de conversa. E eu lembro que na época fizeram cortes disso. Mas isso foi há 1 semana da eleição. Mas foi no debate, no domingo, e o primeiro turno era na semana seguinte, no outro domingo. E nós estávamos em 4º lugar. Isso foi na primeira eleição? Na primeira eleição. Nós estávamos em 4º lugar, e depois dessa frase, nós chegamos em primeiro lugar. Mas ali, eu não sou cientista político, eu não sou analista político, mas eu, como cidadão porto-velhense, eu tive um sentimento do primeiro para o segundo turno que você seria eleito. Eu não sei se você, como candidato, sentia isso. Do primeiro para o segundo. Porque, assim, o Brasil, na época, estava clamando por mudança. Do primeiro para o segundo, não. Do primeiro turno para o segundo turno. Para o segundo, isso. Não, ali, na hora, quando... Você não sentiu que você ia ganhar? Não, ali sim, não. Quando a gente chegou em primeiro lugar, no segundo turno, mas com... ali, na primeira semana, Sérgio, a gente já estava com 60% de... claro que nenhum candidato pode assumir o já ganhou, né? Claro, lógico. Quando o candidato assume isso, a coisa desanda, parece que desanda. Né? Mas ali a gente já sabe. As eleições aqui... Então, assim, tinha que ser. Com certeza absoluta, foi Deus operando. E olha, o fato é que hoje nós podemos dizer que Porto Velho realmente é outra cidade. Nós estávamos conversando anteriormente sobre os ciclos de Porto Velho. Sim. Porto Velho, ciclo da borracha, usinas, novo ciclo da borracha na Segunda Guerra Mundial, depois a criação do próprio Estado, e sempre, depois de a cada ciclo,
longos períodos de dormência, digamos assim, Sim. da economia como um todo. O último grande ciclo foi as usinas do Madeira. Uhum. Concluídas as obras das usinas do Rio Madeira, voltou à estagnação. E a economia continuou estagnada. Mas quando nós assumimos a prefeitura de Porto Velho, nós resgatamos a autoestima do porto-velhense. Nós estamos falando de um contexto histórico de 10 quilômetros de asfalto por ano, em média, nos últimos 30 anos anteriores. O senhor diria que você, Hildon, arrumou a casa para o próximo prefeito? Claro, ficou o que está feito até hoje, está feito. Então cabe ao novo prefeito buscar outras prioridades, o que não foi feito ainda. Até porque tem coisa para ser feita. Isso aí não termina nunca. Mas esse é o ciclo natural das coisas. Então cada um faz a sua parte e, enfim, vai Hildon, você diria, funcionando. Que você já é um homem que estaria capacitado... Mas só para eu terminar esse raciocínio. Então, quando nós começamos a mudar a cidade de Porto Velho, porque, Sérgio, as pessoas, qualquer pessoa, quando ela cogita a possibilidade de comprar um imóvel, de comprar uma casa nova, um apartamento, um terreno num condomínio, etc., ela está buscando, esperando, tendo uma expectativa de valorização desse investimento. Você concorda comigo? Com toda certeza. Então, o fato é que... E a mesma coisa o empresário, quando coloca dinheiro numa cidade... Esse número pouca gente sabe, mas foram investidos em construção civil aqui em no Porto nosso Velho. período. Foram investidos mais de 2 bilhões de reais em investimentos privados na nossa capital, Sérgio. Então, hoje Porto Velho é uma cidade completamente diferente daquela Porto Velho de 2016, quando nós assumimos já lá em 17. Isso nos seus 8 anos de governo. Isso, claro, isso continua hoje e agora Porto Velho está caminhando, está indo muito bem, tá tudo certo. O fato, Edu, de você ter gerido por 8 anos uma cidade com dimensões de um estado, com problemas muitas vezes de um estado, né? Você pega aqui Porto Velho, você tem distritos que estão a 300 quilômetros daqui, ao mesmo tempo você tem população ribeirinha, que está mais próxima de Humaitá do que daqui, que é um outro estado, o estado do Amazonas. Ao mesmo tempo você tem população indígena, ao mesmo tempo você tem população rural, você tem população urbana, você tem problemas de segurança pública de cidade grande, com facções atuando. Você acha que esses 8 anos de experiência te capacitam para ser o próximo governador do estado? Tenho certeza que sim. Sérgio, a responsabilidade da escolha... Sem querer desmerecer ninguém, uma coisa é você ter sido prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes, sim. 15 mil habitantes. Você foi prefeito de uma cidade que tem uma população grande de mais de meio milhão de habitantes. Mais de meio milhão de habitantes e que representa quase 1/3 da população do estado, correto? Sim, aproximadamente isso, quase 1/3. Quase 1/3 da população do estado de Rondônia. Naturalmente, o ideal, no momento da escolha, Sérgio, em quem votar, eu digo sempre que, às vezes, uma parte da população, não, eu vou votar no João ou no Zé, porque o Zé é um cara legal. Eu digo sempre, não, tudo bem, mas se o cara é legal, se o Zé é um cara legal, leva o Zé para casa, faz um churrasco, toma uma Coca-Cola e
E aí tá Uma tudo certo. cervejinha, Uma outra- cervejinha também, tá tudo certo. Se o cara é legal, bacana. Conta piada, tá tudo certo. Às vezes ou o cara é engraçado, o cara nos faz rir. Então, assim, você não vai chamar um cara chato para sua casa. Agora, para pegar o cara legal, para administrar o estado de Rondônia, se ele nunca administrou absolutamente nada na vida, a culpa não é da democracia, Sérgio. A responsabilidade é nossa, dos eleitores. Nós somos os responsáveis. Se você encontrar um jabuti num poste, pode ter certeza absoluta Alguém colocou ele lá. que alguém colocou ele lá. É essa a questão. Tudo que nós construímos ao longo da nossa vida, com muito trabalho, graças a Deus, praticamente está aqui em Rondônia. Nós viemos aqui para ficar. Nós estamos aqui há 34 anos em Rondônia. E o que nós temos está aqui. Então, assim, a responsabilidade dessa escolha é muito grande. Então, primeiro, nós temos que conhecer o passado, o presente, as ações, as experiências de vida, experiências profissionais de quem vai administrar o nosso dinheiro. Minas Gerais, por exemplo, quebrou num dado momento. Antes do Zema, né? Antes do Zema. Então o Zema fez. Olha, os repasses constitucionais não eram cumpridos ali. Isso, salvo engano, foi até judicializado no STF. Teve que ser feito uma espécie de parcelamento judicializado para poder encontrar uma forma de sanear a dívida. Eu vivi, eu sou mais velho do que você, eu fiquei 4 meses sem receber salário lá atrás. Mais velho não, homem. Você é um homem mais experiente, mais vivido. Falar mais velho, pô, o cara tá velho. Não, é um homem mais experiente. Tá aí um garoto. Mal tem cabelo branco, é um garoto. Não, o cabelo não. Só tem um cabelo. Eu tô vendo um cabelo branco aqui, ó. Só tem um. A Ieda achou ele essa semana. Mas e você só tem mantém ele aí como. Não deixa vou tirar, aí, não vou tirar. Aí. É porque tu já não tem tanto, né? Você tem cabelo para 2 pessoas. Eu não tenho, eu não posso me dar o luxo de tirar um cabelo. Isso hoje é galho fraco, homem. O que eu tenho de amigo, que antigamente a gente chamava de pouca telha, mas você não é pouca telha, não. Não. Você não. Mas eu tô falando de uns caras que é careca mesmo. Eu passo um tempo sem ver os amigos, às vezes uns 2, 3 meses. Isso tem acontecido muito. Ou o cara emagreceu e tá seco, tomou monjauro e vupo, emagreceu, e os outros também estão indo para fazer implante e fica cabeludo. Você certamente tem alguns amigos que já fizeram implante, não tem não? Já, mas eu não fiz não. Eu venho. Não, mas você não precisa não, Hildo. Você tá normal. Tá tranquilo. Você tá normal. Tem um pessoal aí que é... E tem os caras que tem aqui, tem outros que tem aqui no meio, aqui, ó. Rapaz, mas você não tem isso. Mas você tem cabelo aí para 2 homens. Eu tenho cabelo. Não, isso é vida boa, que você não tem preocupação. Defensor público, tá tranquilo, tá tudo certo. Nada disso. Ô, Hildo, uma coisa que você falou, e eu acho que em que pese o entrevistado aqui é você, mas eu faço questão de falar, já que você é um ótimo entrevistador. Eu sinto essa mesma coisa, Hildo, essa vontade de devolver. Rondônia foi o local onde eu vim para cá com a minha esposa, onde eu tive minhas 2 filhas aqui. Esse podcast existe para isso, Hildo. Esse podcast ele não recebe patrocínio de ninguém. Esse podcast eu não estou vinculado a ninguém. O objetivo desse podcast é justamente gerar uma audiência qualificada, Hildo. Debater ideias de maneira ampla, de maneira segura. Que muitas vezes, Hildo, eu não estou aqui criticando ninguém, pelo amor de Deus, mas a gente sabe que tem algumas pessoas dentro da mídia que às vezes, né, Hildon? Você entende o que eu tô querendo dizer, né?
E o meu objetivo aqui é passar isso de maneira leve, de maneira tranquila. Você vê que a gente está falando de temas sérios, mas ao mesmo tempo eu estou falando do cabelo, eu estou falando do... o objetivo é esse, é fazer um bate-papo como se fossem dois amigos dentro de casa, conversando e dialogando. Só que um desses amigos é uma autoridade, é um cara que é um pré-candidato e que, com certeza, sendo eleito ou não sendo eleito, eu tenho certeza que você vai continuar impactando a vida não só do porto-velhense, mas do rondoniense também. Não, a gente tem um compromisso aqui, um compromisso total com esse estado. Eu não troco Rondônia por lugar nenhum. A gente poderia morar em qualquer lugar, sim, do mundo. Sim. Mas a nossa história, incluindo o exterior. Incluindo o exterior. A minha filha mais velha mora nos Estados Unidos, é advogada lá. O outro mora no Rio de Janeiro, está fazendo residência em clínica médica na UFRJ. Não sei se vem para cá ou não. Sim. O fato é que hoje somos eu, a Ieda e 6 cachorros. Então a gente tem disponibilidade e eu diria que nós precisamos de mais e mais pessoas com essa disponibilidade. De se doar, né, Hildo? De se doar. Olha, quanto maior for o número de pessoas com essa disponibilidade, melhor vai ser o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. Concordo, Hildo, concordo. E então, é tão bom, né? Eu costumo falar, você falou aí de defensoria, que eu tenho vida boa, nem tanto, mas eu sou um homem nesse aspecto muito sortudo, abençoado por Deus. Hildo, eu recebo salário para ajudar as pessoas, Hildo. Eu recebo salário para ajudar a Dona Maria, que está precisando de uma cirurgia, Hildo. Eu recebo salário para ajudar o seu João, que está há alguns anos numa fila para conseguir um tratamento fora do domicílio, para conseguir um medicamento. E aí agora, Hildo, eu me volto para o pré-candidato, que já foi promotor da saúde, sabe dessas dores, eu tenho certeza que você sabe, Hildo. Há poucos anos atrás você estava atendendo esse seu João, não estava? Essa Dona Maria. Eu tenho certeza que você sente isso dentro de você. Sim, sim. E aí eu pergunto agora ao pré-candidato que já é candidato aprovado na convenção. O sentimento de quando eu fui promotor da saúde deve ser idêntico ao que você sente. É um sentimento de frustração. Com um pouquinho de revolta. Misturado com revolta e impotência. Incredulidade. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E de lá para cá, só piorou. Só piorou. Eu já visitei 42 municípios nessa caminhada. Um deles foi Chupinguaia. Sim. Não, Cabixi. Cabixi é lá Cabixi. Lá na pontinha foi em Cabixi. do sul, encostado ali com o Guaporé. Foi em Cabixi. Em Cabixi, eu encontrei em um distrito chamado Estrela. Eu conheço Cabixi, mas não conheço esse distrito, não. É um distritozinho. É afastado? É um distrito. Ou é ali dentro ali do núcleo urbano? Ou é afastado? Eu não conheço. Agora eu tô, afastado. É afastado. É porque eu pergunto porque eu não conheço, tá, pessoal? Resumindo, uma moça, adolescente. Certamente muito humilde. Muito humilde. Entrou um besouro na orelha dela. No ouvido. Um besouro. Dormindo, né? Enfim, entrou. Não sei se ela estava dormindo ou acordada. Eu sei que entrou um besouro. Para resumir, puseram a moça numa ambulância. De Cabixi a Porto Velho, 1.000 para ir, 1.000 quilômetros para ir e 1.000 para voltar. É o besouro mais caro do mundo. Sérgio, tá tudo errado. Tá tudo errado. Hoje, mais cedo,
conversando com... E eu imagino o sofrimento dessa moça com besouros unindo no ouvido dela, ela vindo de ambulância, andando mil... Não, e pior, aí chegaram à noite, ela ainda teve que dormir para ser atendida só no outro dia. Um besouro. Aí eu liguei até para o meu filho, falei, Guilherme, é muito difícil tirar um besouro do ouvido de alguém? Ele disse, não, pai, é simples. Um clínico geral poderia ter feito isso? Poderia. Então, Sérgio, hoje nós estamos vivendo o momento da ambulancioterapia. Está absolutamente disfuncional a questão da saúde, essa tragédia que só piora a cada dia. Não faz sentido. E olha, Sérgio, e com déficit ainda de 800 milhões. Então, assim, eu tenho certeza, independente de quem venha a ser o próximo governador... Tem que fazer no mínimo esse aporte? Não. Mexer no orçamento? Ele vai ser um ano desafiador, mas tem jeito, porque o Estado é muito pujante. O Estado é maravilhoso. Agora, precisa de gestão. Aí a gente volta para aqueles dois pilares. Combate à corrupção e gestão. As pessoas falam, Wildo, mas você só fala de gestão. Não, tudo é gestão. Sérgio, se você não fizer gestão na sua casa, vai dar errado. Na casa de quem está nos acompanhando nesse momento também. Se você se não tiver uma gestão domiciliar, também vai dar errado. Tudo passa por aí. Sérgio, nós temos que resolver a prioridade, resolver a questão do que eu chamo de fila da vergonha, da indignidade. Não tem regulação que funcione no momento atual. É impossível. Nós sabemos aqui que quem que tem um certo conhecimento sobre saúde entende o que a gente está falando. O que tem que falar? Qual que é a solução? Olha, eu já fiz isso no passado, não especificamente com relação à saúde, mas antes de tomar posse na Prefeitura de Porto Velho, eu fui a Brasília e ofertei um jantar para toda a bancada de deputados federais e senadores. A partir dali, a partir desse gesto e desse pedido de socorro que nós fizemos naquele momento, foi entregue a maior emenda de bancada da história do Congresso Nacional até aquele dia. Foram 120 milhões de reais há quase 10 anos atrás. Então isso aí hoje seria... Uma emenda de bancada é quando todos os 3 senadores e os 8 deputados concordam com a destinação desse recurso. Então, vamos buscar o apoio da bancada federal, buscar o apoio dos nossos deputados estaduais e não importa quanto tempo vai levar, mas nós temos que zerar ou, no mínimo, trazer a patamares minimamente aceitáveis essa questão como é que alguém fica 8 anos, 3, 4, 5 anos esperando um exame de imagem, por exemplo? Não faz sentido. Então, nós temos que organizar isso de outra forma. Eu tenho conversado com vários atores da saúde, tenho conversado com o Dr. Maiorquim, que tem muito conhecimento. A ideia é o seguinte, por exemplo, vamos usar aí Pareto, 80-20, a regra do 80-20. Vamos imaginar e qual é o gargalo da saúde? Trauma. Baleado, esfaqueado e acidentados em geral. Esse é o grande gargalo. Era na minha época, quando eu fui promotor da saúde, e continua hoje. Hoje está pior a situação, mas vamos lá.
De 100 cirurgias ortopédicas, é razoável imaginarmos que 80 delas são de baixa complexidade. E as outras 20 de uma complexidade maior. O governo do Estado, no nosso projeto, isso está no nosso plano de governo, nós vamos implantar o SUS rondoniense, em parceria com toda a rede. Toda a rede. A partir daí, nós vamos comprar esses serviços de menor complexidade, por exemplo, dos próprios municípios. Então nós vamos fornecer órtese, prótese, arco em C, o que for necessário, para que, por exemplo, vamos imaginar que um acidente em Guajará, não Guajará não, que tem hospital, vamos colocar em qualquer outro lugar. Vamos colocar em Ariquemes, ou na região, no entorno da grande Ariquemes ali. Sim. Então o Estado remunera e dá as condições para que no hospital, em Ariquemes, por exemplo, seja feito esse procedimento. Isso é um caminho. Mas nós vamos construir isso juntos com a sociedade e com todos os parceiros. Então é perfeitamente possível. Mas não é para pagar tabela SUS. Não é a tabela SUS. Fica muito mais barato. A história do besouro isso é verdade. Mas quantos besouros tem nessa situação? Alguns. Quantas pessoas com pequenos problemas que poderiam ser resolvidos? Aí eu não sei se o business é botar a ambulância para rodar, e aqui não estou fazendo, estou fazendo só uma suposição, sem nenhuma acusação de absolutamente nada. Ou é falta de gestão mesmo. Então isso talvez seja um dos caminhos para resolver essa questão, para minorar, para trazer dignidade. Em paralelo, a questão do novo João Paulo. Porque hoje aquilo só piora. Quando eu era promotor da saúde, eu pedi para o diretor do hospital, era o Cadu na época, eu pedi para o Cadu fazer um levantamento de qual era o tempo médio de internação antes da cirurgia, até o dia da cirurgia. Sabe qual era o tempo? Quanto, Hildo? 52 dias. Ou seja, isso eu estou falando de governo, era o governo Cassol. Eu fui ao Cassol, não era minha obrigação. Já tinha feito uma série de coisas e não resolvia. Você sabe o que eu estou falando, não tem jeito. Não pode, não tem. Então fui ao Cassol e falei, Cassol, não faz sentido. Boa parte dessas cirurgias aqui são cirurgias que podem ser feitas na iniciativa privada, fica mais barato. Fica mais barato. Ele disse, mas e pode? Pode. Isso foi feito durante o restante todo o governo Cassol, todo o governo o Confúcio e todo o governo Marco Rocha. Só que hoje o tempo médio de internação, alguém me falou que não está mais em 52 dias, está em 70, 80 dias. Ou seja... Hildon, eu estou gostando muito desse bate-papo, a coisa está começando a esquentar agora, mas tem uma pessoa me ligando aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Pode atender ela e diga que eu estou indo embora. Eu vou atender e você fale com ela, Hildon. Fala, estamos no ar, fala aí. Oi, amor, estamos no ar. É a Amanda. É a Amanda. Não é a Ilha, é a Amanda. 100 pessoas aguardando o senhor. Tô indo. Abraço. 100 pessoas, tô indo. Tchau. Sérgio, tem que ir embora. Eu pensei que era a Ilha, é a Amanda. Não, é a Amanda. Olha, eu tenho que ir, mas... Vamos ver, Hildon, se você
retorna aqui conosco. Vamos, eu vejo que vamos. você tem muita coisa para falar, eu vejo que tem muita coisa ainda para gente esclarecer, tá? Ficou a parte final faltando do podcast, que é o Pinga Fogo, mas não tem problema. Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando de maneira surpreendente ao final desse episódio do podcast Direito e Saúde. Mas Tá a bom, gente pessoal? volta. A gente vai voltar. Compromisso, pessoal. Compromisso. Fale aqui com os espectadores que... Compromisso. Nós vamos terminar esse podcast. Excelente, excelente. Meus amigos, um abraço. Tchau, tchau.